Estou crendo muito mesmo. Eu fico vendo porque eu percebo sinais e eu percebo certas situações que estão ocorrendo tanto no mundo, e eu fico percebendo, Deus está para fazer coisas grandes na igreja. Mas para que isso aconteça, a nossa fé precisa ser também renovada. Eu estou falando sobre renovação de forças, e hoje eu quero falar sobre renovação de fé. Como manter a sua fé acesa, revigorada, fervorosa, confiante. Amém? Quem quer isso? Diz glória a Deus. Sabe, em Lucas capítulo 17, Jesus diz para os seus discípulos, na verdade, os apóstolos, diz assim, vieram até Jesus. O texto diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Uau! Sabe, queridos, o texto, o contexto, na verdade, desse versículo, é Jesus pedindo para os apóstolos fazerem uma coisa muito difícil. Muito difícil. Eles se consideraram pequeno para aquele desafio. Eles se consideraram que não tinham condição de cumprir aquele desafio. E por isso que fala, então eu falei, esse então é a chave, né? Então eles vieram a Jesus, então, se o Senhor não está nos dando esse desafio, então aumenta-nos a fé, porque a nossa fé é pequena demais para o tamanho deste problema. A nossa fé é pequena demais para o tamanho desse desafio. A nossa fé é pequena demais para o tamanho da situação que vamos enfrentar. E é comum a gente pensar assim. Normalmente pensamos assim diante de um grande desafio que tem pela frente: a minha fé talvez não seja o suficiente. E Jesus fala para eles e diz para eles: ó, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. O que Jesus está dizendo aqui, amado, é sobre o potencial da sua fé. Sobre o potencial da sua fé. Ela pode crescer de forma extraordinária. A sua fé cresce no exercício que você faz com ela. A minha esposa, né? A minha esposa precisa ganhar massa magra. Estou usando ela como exemplo porque ela foi ao médico e falou: você precisa ganhar massa magra, você precisa ficar forte. E ela vai ficar forte. E ela faz exercício uma vez por semana. Mas o médico falou assim: não é o suficiente. Você precisa fazer 3 vezes por semana. Você precisa tomar creatina. Você precisa comer whey protein. Você precisa comer muita carne e muito ovo. E ela está fazendo tudo isso. Mas por quê? Porque se não houver o exercício e o alimento para isso, não vai crescer. Você precisa fazer exercício para crescer. Exercitar a sua fé. A sua fé, ela só vai ser exercitada diante das dificuldades que são apresentadas perante você. Amado, você precisa encarar as situações que vêm contra você como oportunidade do exercício da sua fé. E Jesus fala algo interessante. Fala assim: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer a esta amoreira, vocês vão dar uma ordem a esta amoreira: lança-te no mar, e ela lhes obedecerá. Então Jesus está dizendo que a fé é um exercício de autoridade espiritual.
Você tem autoridade espiritual para dar ordem a uma situação e aquela situação obedecer você. Tanto é que Jesus imediatamente dá uma parábola para os apóstolos. Depois que ele fala isso, ele diz assim: um homem que tem um servo, o servo desse homem trabalha o dia todo. Quando o servo volta para casa, ele está trabalhando na lavoura. Quando ele volta para casa, ele não vai sentar na mesa e comer a comida. Não, antes ele vai preparar a comida para o seu senhor. Depois que o seu senhor tiver se alimentado, é que ele vai se alimentar. O que Jesus está dizendo isso aqui? É sobre autoridade. Ou seja, você tem autoridade para dar ordem e a sua ordem ser obedecida. Você tem autoridade sobre os problemas, querido. Jesus, as últimas palavras de Jesus antes de ele ser assunto aos céus foram esta: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide em meu nome. Uau! Você recebeu um crachá de autoridade, e nesse crachá está dizendo: toda autoridade foi dada a Jesus. Ele recebeu toda essa autoridade vencendo o diabo na cruz, e essa autoridade é transferida agora para mim. Você está entendendo? Quando os apóstolos saíram para uma missão, Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisares serpentes e escorpiões, e nenhum dano lhe será causado. Uau! Então, amado, a sua fé é um exercício da sua autoridade espiritual. Você precisa compreender qual é a sua autoridade espiritual dada por Cristo, e de posse dessa autoridade, cônscio dessa autoridade, você começa a declarar para o seu problema, para a sua dificuldade: bata em retirada em nome de Jesus. Eu te venço agora em nome de... A minha fé está aumentando. Amado, eu tenho falado sobre isso aqui. Você vai dando cada passo de fé em fé, de glória em glória. Cada situação que você enfrenta, cada situação que você passa, é o exercício da sua fé sendo aumentada, para que você possa vencer outros desafios na frente, e assim viver de fé em fé, de glória em glória, vencendo todas as etapas da sua vida em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Eu creio que Deus está levantando um exército de homens e mulheres cheios de fé, entendendo que a sua fé é como um grão de mostarda, que o exercício da sua fé só vai aumentando, porque Jesus usou como exemplo o grão de mostarda, porque é a menor semente das hortaliças, mas quando ela cresce, a Bíblia diz que até os passarinhos vêm fazer ninhos nela. Então a sua fé tem um potencial de crescimento extraordinário, algo dentro de você, amado. A cada passo que você dá de fé, a cada conquista que você tem na sua fé, a cada situação que você vai vencendo em fé, ela vai sendo aumentada. Feche os seus olhos, vamos orar. Qual a área da sua vida que você precisa agora exercer essa fé? Aonde você precisa trabalhar para que a sua fé seja aumentada? Pai, eu oro agora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de poder, venha, ó Pai amado, operar aqui nesta manhã, na vida de cada pessoa neste lugar, Eu creio, Deus, que o Senhor está aumentando a fé deste povo, aumentando a fé dessa igreja, para conquistas extraordinárias, para situações que serão vencidas, que aos olhos deles no momento parece impossível, aos olhos dele no momento, Pai amado, parece difícil demais, mas o Senhor vai dar a capacitação, a condição para vencer em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus e aplaudir bem forte Jesus? Então eu quero falar hoje rapidamente sobre alguns princípios para você aumentar a sua fé. Eu vou usar como exemplo um homem chamado Davi. Davi surge num momento muito difícil da nação de Israel. Ali no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 1, diz assim:
E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Ali diz: se ajuntaram para a guerra. Amado, aprenda uma coisa: grandes homens, grandes mulheres, grandes valentes, eles surgirão no meio da guerra. É na dificuldade que nasce um valente dentro de você. É na dificuldade que nasce um guerreiro dentro de você. Por isso que eu tenho falado aqui constantemente, que as dificuldades nada mais são do que oportunidade dada por Deus para você crescer. Nós não devemos olhar para as dificuldades da vida como um problema invencível. Nós devemos olhar para as dificuldades da vida como uma oportunidade dada por Deus para eu alcançar coisas maiores na minha vida. Nessa oportunidade nasceu um grande valente, Davi. Foi quando os filisteus, e é interessante, muito interessante, que aí é a segunda vez que os filisteus, por isso que fala, e os filisteus novamente ajuntaram-se força contra Israel. Por quê? Porque há 24 anos atrás desse acontecimento, quando Davi nem nascido ainda era, os filisteus veio com um grande exército contra Israel. Saul já era rei, e vieram com um grande exército contra Israel, e Saul organizou o seu exército, e um dos comandantes do exército de Saul era o seu próprio filho Jonatas, e Jonatas tinha uma guarnição de soldado debaixo dele, e ele estava num lugar, e quando ele viu o acampamento dos filisteus, um exército gigantesco, Jonas falou para o seu soldado assim: ó, o Senhor é por nós, e para o Senhor operar através de nós, não precisa de muito, porque Deus pode agir com poucos. Deus vai operar com poucos, porque para Deus nada é impossível. E assim, naquele momento nasce um grande valente Jonas. Sabe, amado, todas as vezes que aparece uma situação adversa, todas as vezes que aparece uma situação de dificuldade, é uma oportunidade para nascer um valente dentro de você. A história é assim. O próprio Saul nasceu assim. Saul tornou-se rei quando os amonitas vieram contra Israel. Naás, um grande comandante, veio contra Israel. Naquele momento, quem se levantou para vencer o exército dos amonitas foi Saul. Assim ele se tornou rei. Outra hora veio os filisteus, e Jonatas nasce ali como um grande guerreiro no próprio exército do seu pai, e vence os filisteus. Só que o problema aumentou. A Bíblia fala: juntou-se força os filisteus, ou seja, aumentaram o seu poderio de guerra, e vieram com uma novidade. Sempre o problema vai vir com uma novidade. É interessante isso, né? Esse dia eu fiz um exame, e eu fui para o meu urologista e mostrei para ele: ó, parece que tem uma novidade aqui. No último exame que eu fiz, não teve esse comentário por parte da pessoa que faz o exame. Aí o meu médico olhou e disse: não, senhor Paulo, pode ficar tranquilo, isso aqui é assim, 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 assim. Mas uma novidade que me assustou naquele momento. Sempre vem uma novidade para te assustar. Qual era a novidade? Um gigante chamado Golias. Ajuntaram-se força os filisteus em Socó e apresentaram ali uma novidade: Golias. E a Bíblia diz que Golias desafiava as fileiras de Israel, dizendo assim: tem homem aí? Tem homem aí para me enfrentar? Tem homem aí que quer lutar comigo? Porque se vocês me vencerem, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer quem vier lutar comigo,
vocês serão escravos meus. Uau, Israel ficou assim, ó. É interessante que numa situação nasceu um valente chamado Saul, na outra situação nasceu um valente chamado Jonatas. Agora os dois estavam ali nas fileiras, e os dois não se levantaram contra o Golias. Sabe por quê, amado? Porque para cada situação que você vai enfrentar na sua vida, precisa nascer um valente novo dentro de você. Para cada dificuldade que você vai passar, para cada etapa que você vai passar na sua vida, você precisa entender: um novo valente vai surgir em você. Aleluia. Uma nova, como o Pedro Paulo falou, uma nova versão sua, né? Uma versão mais forte. Pois eu tenho dito isso, né? Que às vezes a gente olha para trás e vê o problema lá atrás, e você fica perguntando: como pôde aquele problema ter sido tão grande dentro de mim? Como pôde me perturbar tanto lá atrás? Eu olho para ele hoje e parece que é como nada. Eu olho para aquele problema hoje e digo: mas ele é tão fácil de resolver, por que eu tive tanta dificuldade naquele momento? É porque você, amado, cresceu. Não foi o problema que diminuiu, o problema continua o mesmo. Você que se agigantou, um valente maior cresceu dentro de você. Amado, a sua medida de fé aumentou, a sua medida de graça aumentou, e nesse momento surge um novo valente, Davi viu na crise uma oportunidade. Davi viu no problema uma oportunidade dele crescer, dele se tornar alguém importante na nação de Israel. Olhando para o coração de Davi, nem foi bem assim. Davi só queria derrubar o Golias, porque ele dizia assim: quem é este incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Uau! Ele estava inconformado com alguém, e não importa o tamanho dele, desafiando o seu Deus. Porque Davi sabia de uma coisa que Jonatas também sabia: Deus é maior do que qualquer problema. Amém, amado? Então eu olho para Davi e vejo algumas coisas interessantes que Davi fez aqui para derrubar o Golias. A primeira coisa é acreditar que todo problema tem solução. Amém, amado? Todo problema tem solução. Ou seja, nós não negamos a realidade do problema. Tem gente que pensa: pastor Paulo, o senhor prega lá, parece que o problema não existe. Não, amados, o problema existe. Nós não somos ignorantes ao ponto de dizer que o problema não existe. O problema existe. Você pega lá o seu diagnóstico médico, está apresentando uma situação difícil. Você olha lá talvez para a sua empresa, hoje o quadro econômico dela está difícil. Você olha lá para o seu trabalho e você não vê muita expectativa de melhora. Você olha para o seu casamento, você fala: só um milagre para resolver isso aqui. Amado, fé não é negar a realidade do problema. Fé é acreditar numa realidade maior, que é Deus. Você está entendendo? Nós não negamos a realidade, nós acreditamos no Deus que muda a realidade. O apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, 2:11, diz: nós não ignoreis os seus ardis. Ou seja, nós não ignoramos a existência do inimigo. O inimigo existe, amado. O diabo é tão real como Jesus é tão real. E ele tem os seus ardis, ou seja, ele tem as suas estratégias. Mas nós devemos confiar na estratégia que Deus nos deu. Amém, amado? É como vem falado aqui, ali de Lucas capítulo 11, é muito importante isso. Diz ali: o valente bem armado guarda tudo que tem com confiança. O diabo, ele acredita que as suas armaduras, as armas que ele tem contra você, vai ter sucesso. Por isso que Jesus disse: o valente bem armado
guarda tudo que tem com confiança. Mas sobrevindo mais valente do que ele. Jesus veio para tirar toda a armadura de confiança do diabo, todas as estratégias que ele tem contra você. Amém, amado? Então, amado, a primeira coisa que você precisa acreditar é que você vai vencer o problema. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa acreditar e não ter medo. Amém? Não ter medo. Davi, ele usou uma informação ao seu favor. Quando o Golias falou assim: se vocês me ferirem, nós seremos servos de vocês. Davi disse: então você pode ser ferido, então você não é invencível, então você tem aí. E Davi, amado, quando todo mundo olhava o tamanho do Golias, Davi procurava um lugar para acertar o Golias. E Davi olhou a testa do Golias e disse: não vou errar uma testa dessa. Olha o tamanho desta testa, parece um quadro negro, né? Não vou errar um homem gigante desse com uma testa de 50 centímetros. Davi acertava um pombo em pleno voo. Eu não vou errar, eu vou usar a informação ao meu favor. Então, amado, pega a informação ao seu favor para você ficar animado. Deus, para aqui, esse problema existe, ele é real, mas ele pode ser vencido, porque o Senhor me deu toda a autoridade no céu e na terra para vencer esse problema, e eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? No versículo 15 diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Amado, deixa eu falar uma coisa para você muito interessante. Essa parte de Davi foi, é o que eu falo, Davi ainda é um garoto, e ele aplicou certos princípios, mesmo assim, talvez na ingenuidade, mas ele tinha uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, que foi dando para ele estratégia. E uma dessas é essa: Davi, ele não ficou num ambiente de desânimo, num lugar onde as pessoas estavam só falando coisas negativas. O comentário no arraial era: olha o tamanho de gigante, olha o tamanho do Golias, você viu o bíceps dele? Rapaz, o bíceps dele tem quase 1 metro. E as pessoas ficaram comentando o tamanho dele: o cara é forte, hein? O cara venceu. Ou seja, todo mundo foi se alimentando de uma informação negativa, uma informação ruim, e foi desanimando. Davi, ele fugiu do ambiente, ele fugiu da atmosfera negativa. Amado, existem certas atmosferas que são negativas, você não precisa entrar nela e nem deve entrar nela. Se você viu uma atmosfera onde as pessoas estão só falando mal de alguém, se você entra num lugar onde as pessoas só estão comentando coisas negativas, pessimistas, foge dessa atmosfera. Não fique nessa atmosfera, porque ela contamina você. E infelizmente as pessoas são contaminadas muitas vezes por informações ruins. Você viu? Fulano de tal está assim agora, e começa a se alimentar de coisas ruins. E aí vem aquele efeito que nós chamamos de efeito manada, né? A famosa Maria vai com as outras. Às vezes nem faz parte do problema, mas já está contaminado por ele, contagiado por ele. Em Números capítulo 3 fala da história dos espias que foram espiar a terra prometida. 12 espias, príncipes, foram espiar a terra prometida. E a Bíblia diz bem claro: a terra que eu hei de dar aos filhos, isso é o próprio Deus falando, a terra que eu hei de dar para os filhos de Israel. Só que vieram dos 12, 10 espias vieram com um relatório negativo. Eu até penso que no meio dos 10 devia haver uns 2 ou 3 que pensavam assim: olha, rapaz, Josué é um cara forte, rapaz. Josué, ele estava na batalha lá com Moisés, quando Moisés estava no monte com as mãos levantadas, e ele estava lá no campo de batalha, vencendo os amalequitas. Ele é um homem muito forte. Josué é um cara que acompanhou Moisés durante todo o tempo no deserto.
mas é 10 aqui, 2 lá, né? Acho que eu vou ficar com os 10. Nem sempre a maioria está certa, viu? Cuidado com esse efeito manada. Não entra nisso. Faça as coisas por convicção e por fé. Saia de ambiente, atmosfera negativa. Vai construir, amado, uma vida de fé. Vai construir uma trajetória de fé, acreditando naquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Davi acreditava no que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Ele fala assim: olha, uma vez eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão. Sabe o que eu fiz com aquele leão? Eu derrotei aquele leão, eu matei aquele leão. Depois veio um urso para tentar tomar as ovelhas, eu batei aquele urso. Então eu vou me alimentar disso, daquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Deus me deu força. Se Deus me deu força para vencer um leão, Deus me deu força para vencer um urso, eu vou vencer esse Golias. Não permita que ambiente, atmosferas negativas venha roubar a sua fé. Você está entendendo? Olha para o problema como um problema já vencido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, a forma que você olha o problema faz toda a diferença na sua vida. Davi, ele pegou o exemplo de Jonatas. Quando Jonatas foi vencer os filisteus, Jonatas chamou os filisteus de incircuncisos. Nós venceremos esses incircuncisos, porque para Deus não importa se com poucos ou com muitos, Ele que dá a vitória. Sabe que Davi não chamou o Golias nenhuma vez de Golias? Chamou de incircunciso filisteu. Ele deu um nome para o problema. Eu vou te ensinar algo hoje. Aprenda a dar nome para o seu problema. Chama o seu problema de derrotado. Chama o seu problema de vencido. Chama o seu problema de conquistado. Quando Davi fala, esse incircunciso filisteu, sabe o que Davi está querendo dizer, amado? Ele não tem a promessa de Deus, eu tenho. Ele não tem a herança de Deus, eu tenho. Ele não está arrolado entre os filhos de Deus, eu estou. Porque a circuncisão era sinal de aliança. Circuncisão era sinal que aquela pessoa fazia parte da nação escolhida por Deus. Então ele disse: ele não é circuncidado, eu sou. Ele não tem promessa, eu tenho. Ele não tem Deus, eu tenho. Então ele é um problema vencido. Aprenda a dar nome para o seu problema. Dar para o nome do seu problema de um problema vencido, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Davi sabia agir por fé, amado. Por fé, alimentar seu espírito de coisas que te animam. Eu acho muito interessante, né, que Davi chegou num arraial e falou assim: o que vão fazer com um homem que vencesse? No coração de Davi, ele já tinha derrotado Golias. Está todo mundo esperando alguém aparecer para derrubar o Golias. Davi já tinha se candidatado dentro dele. Ele saiu de casa já determinado: eu vou enfrentar o Golias. Pai, Jessé, eu vou enfrentar o Golias. Vou enfrentar o Golias, eu vou derrubar ele. Nem Golias, né? Eu vou enfrentar um incircunciso filisteu, eu vou derrubar ele. Aí Davi chega no arraial e fala assim: que fará ao homem que derrubar esse incircunciso filisteu? Aí disseram para Davi assim: olha, o Senhor, o rei vai cobrir de honras, a sua casa ficará isenta de impostos, e ele casará com a filha do rei. Ele falou: pô, eu já ia matar o miserável de graça, ainda tem recompensa? Ele ficou mais animado ainda: eu já ia matar esse miserável de graça, porque ele ousou desafiar o exército de Deus vivo, então agora que eu vou enfrentar ele. Amado, alimenta o seu espírito de coisas que te animam. Olha,
pós-problemas. Eu vou vencer essa dificuldade, eu vou vencer esse problema. Olha, o meu casamento hoje não está legal, mas eu vou restaurar meu casamento. Você quer saber uma coisa? Depois que eu restaurar meu casamento, eu vou fazer uma viagem maravilhosa de lua de mel. Eu não vi nenhum amém, sou da minha esposa. Essa mulher é fervorosa demais, gente, aleluia. Maldivas não. O Pedro Paulo fala Maldivas. Eu estudei sobre Maldivas. É o lugar mais difícil de estar para quem é evangélico. Só se for levado por Deus para ser missionário e já preparado para, quem sabe, perder a cabeça. Já vai com essa preparação. Sabe, amado, Davi pensava: olha, eu vou vencer. E você tem que dar, você tem que se alimentar de coisas que vai aumentar a sua fé, o seu nível de confiança. É assim que você tem que agir. Não, depois, a minha empresa está passando por essa situação momentânea, mas sabe da coisa? Depois que eu passar por essa situação, Deus vai me dar uma estratégia, eu vou vencer essa situação, e depois eu vou aumentar, vou duplicar o número dos meus funcionários, a minha produção, e eu vou aumentar o meu ganho. Aleluia. Eu estou passando essa dificuldade no meu trabalho. Tem gente tentando puxar meu tapete. Tem uma situação na minha adversa, mas eu vou vencer isso em nome de Jesus. Deus vai me dar uma estratégia, eu vou vencer isso. E depois que passar por isso, eu vou receber uma promoção e um aumento de salário. Eu estou passando por essa situação. Eu estou com um exame aqui que está dizendo que eu estou com uma enfermidade, um problema, mas eu vou passar por essa situação, vou vencer esse problema, e depois eu vou ganhar massa e virar uma bombada, né, bem? Ela está dizendo que eu não vou dormir na cama hoje, não. 40, nós vamos fazer, amados, eu e minha esposa, nós vamos fazer 42 anos de casado esse ano. Com exceção das minhas viagens, e das viagens dela, nós nunca dormimos separados. Sabe por quê? Nós fizemos um trato em 1979. Tudo o que tiver que resolver, nós vamos resolver antes de dormir. Amém, irmão? E depois que resolvia, a gente celebrava. Se é que você me entende. Alimente-se de coisas que vão sustentar a sua fé. Saia de atmosfera negativa e deixe o seu espírito ser tomado por coisas. O apóstolo Paulo disse, em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum valor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Põe no seu pensamento só coisa boa, gente. Deixe as coisas negativas para os negativos. Você é do exército de fé. Você é valente de Jesus Cristo. Você é conquistador de territórios não conquistados. Você é aquele que Deus levantou para ter vitória em cima de vitória, viver de fé em fé e de glória em glória. Você foi levantado por Deus para alcançar as coisas que Deus tem grandiosas sobre essa terra. Você foi preparado por Deus para triunfar. Aleluia! Aleluia! Davi diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O valente bem armado estava lá. O Golias bem armado estava lá, com lanças, com espadas, com escudo, com couraça. Davi só tinha uma pedra na mão. Davi só tinha uma pedra na mão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você olhe para o seu problema, está bem armado. A sua situação difícil que você está enfrentando está bem armada.
A única coisa que você tem na mão é uma pedra. Deus hoje entrega na sua mão uma pedra, amado, que vai ser certeira para derrubar o inimigo, vai ser certeira para lhe dar a vitória. Segura essa pedra na mão com confiança. Davi disse: você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti com essa pedra na mão, que é o suficiente para derrubar você, destronar você, destruir você. Por quê, amado? Porque para Deus basta uma pequena pedra na sua mão para lhe dar a vitória, porque a glória é dele e não sua. Deus vai dar a você a vitória que você precisa. Deus vai dar a você a restauração que você precisa. Deus vai dar a você a cura que você precisa. Deus vai dar a você a condição necessária para você alcançar aquilo que você precisa. O que você precisa, amado, é de uma pedra na mão, é de uma pedra na mão, para Deus dar a você a vitória que você precisa.